Olá, tudo bem? Bom, nesse domingo de Páscoa eu quero trazer uma reflexão para que nós pensemos acerca desse momento para a cultura cristã, para os ensinamentos acerca da doutrina cristã. Esse momento de reflexão, a quinta-feira que houve de lava-pés, a sexta-feira da paixão e hoje o domingo de Páscoa, são momentos de bastante reflexão. Como a gente inclusive tem por entendimento, a sexta-feira não é um feriado, é um dia santo, é um dia de reflexão acerca dos ensinamentos do Cristo, sobre toda a sua conduta aqui na terra e sobre tudo aquilo que ele se dispôs a nos ensinar. E trazendo um recorte para cada um desses dias, eu gostaria de falar individualmente sobre cada momento. Na quinta-feira, quando Jesus faz o lava-pés, a lavagem dos pés dos discípulos, nesse trecho bíblico, ele fala, em essência, em primeiro momento, do ato de humildade, onde ele diz que não há um servo maior do que o seu senhor. Então, quando ele começa a lavar os pés, ele coloca na posição de humildade e nos ensina também essa humildade, colocando então que nós devemos, mais do que tudo, vestirmos a roupagem da humildade e valorizando aquilo que de fato é importante. Se o reino de Deus não é um reino de aparências, não é um reino de exterior, mas de interior, então ali, a primeira lição que Jesus nos dava é a lição da humildade. Para além disso, quando ele está lavando os pés de Pedro, e Pedro diz para ele: Senhor, eu não sou digno, o Senhor vai lavar meus pés, como assim? Eu não acredito que o Senhor vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, eu não terei proximidade, eu não terei parte contigo. Ou seja, essa intimidade, essa aproximação que o Cristo, a todo instante na sua fala, entrega a cada um de nós. E quando Jesus diz a ele que sim, que vai lavar os pés dele, entendendo que nessa postura de humildade que Jesus assumiu, é mostrar que ele está próximo a nós e que nós devemos sim nos aproximarmos em amor uns com os outros. E a última reflexão para a quinta-feira de lava-pés que eu quero trazer é acerca da lavagem dos pés. O que a lavagem, o ato de lavar significa? Purificação. Purificar, limpar, se tornar separado. E o que é os pés para cada um de nós? O pé não é aquilo que nos sustenta no chão, que nos mantém firmes e erguidos no chão, para o nosso corpo ficar sustentado? Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele quer nos deixar como lição que nós precisamos lavar, purificar os nossos pés, as nossas bases, os nossos princípios. Tanto que Jesus nos ensina naquele momento, a humildemente fazermos isso uns com os outros, ajudarmos uns aos outros a se purificarem, a limparem os seus princípios, as suas bases. E Pedro, naquele momento, questiona Jesus. Quando Jesus então se prontifica a lavar os pés de Pedro, ele fala: Senhor, então lava as minhas mãos, lava a minha cabeça para que eu fique todo purificado, todo limpo. E Jesus diz a ele: eu não preciso fazer isso, pois se os teus pés forem lavados, todo o resto estará limpo. Por que Jesus diz isso? Porque Pedro, quando fala das mãos e da cabeça, as mãos são a simbologia das ações, dos atos. E a cabeça, a simbologia dos pensamentos, das ações, dos pensamentos e dos sentimentos. Então, quando Jesus diz que bastava apenas lavar os pés, que todo o resto estaria limpo, é entender que basta apenas purificar os meus princípios, a minha base de fé, que as minhas ações e os meus pensamentos e sentimentos estarão purificados. É uma continuidade, ou seja, se eu conseguir, ao longo da minha jornada terrena, purificar os meus princípios no amor, na fé cristã, no auxílio mútuo para cada uma das ações que eu empreender, todo o resto, as minhas ações, meus pensamentos e sentimentos também estarão purificados. Então, pouco antes da sua morte, do seu desencarne, Jesus deixa essa lição para os discípulos de humildade, de união, de comunhão e de purificação dos princípios. Na sexta-feira, quando então ele vai sendo conduzido ao Calvário e enfim será crucificado, muitas passagens bíblicas e muitas pessoas sempre recitam esse trecho dizendo que foram os meus pecados, foram os nossos pecados que pregaram Jesus na cruz. E de fato foi.
Só que nós precisamos entender que a compreensão desse momento ela é muito além do que só entender que os meus erros o pregaram lá e que uma vez que ele morreu por mim, eu estou sarado e curado e não preciso mais me preocupar com nada. Existe uma lei de causa e efeito. Jesus disse que a semeadura era livre, mas a colheita é obrigatória. E se a colheita existe, ela não virá dos nossos atos, se são as nossas mãos, os nossos atos que são praticados em prol do todo, e não são eles que nós temos que resgatar? Se Jesus disse que a semeadura era livre e a colheita é obrigatória, o mal que eu pratiquei e que fez com que ele fosse pregado na cruz tem que ser resgatado. A colheita é obrigatória. E por que então foram os meus pecados, os nossos pecados, que pregou Jesus na cruz? Porque a nossa pequenez naquele momento era tão grande que nós fomos incapazes de abraçarmos ao amor do Cristo. Nós resistimos àquele amor. Qual é a simbologia do pecado? Não é o erro que nós cometemos? Foram os meus erros, os seus erros, os nossos erros, que tamanha pequenez não conseguimos de fato nos deixar envolver por esse amor e por excesso de mesquinhez, de vaidade, de orgulho, de erro, de pecado, crucificamos ele. A crucificação do Cristo veio pela falta de reconhecimento próprio, de que precisávamos crescer, que precisávamos melhorar e que tínhamos que não resistir ao amor do Cristo. E ao fazer isso, ao agir contrário às leis que Jesus nos ensinou, acabamos incorrendo no erro, no pecado, na falha em crucificá-lo. E por fim, no terceiro dia, quando Jesus ressurge, no terceiro dia que ele ressuscita, ele faz isso para mostrar para todos que a vida não termina no túmulo, que a vida não termina naquele instante da morte, que a vida continua. E por que Jesus, no momento em que é encontrado por Maria Madalena, pede que ela não toque ainda, porque ele ainda não havia ido ao Pai? Porque naquele momento, Jesus ainda estava em espírito, ele ainda não estava materializado em corpo para ser tocado. E naquele momento, aqueles discípulos não iriam compreender isso, eles não tinham condições de compreender isso. Se por tamanha pequenez, por pequenas lições de amor, Jesus já foi crucificado, como é que eles entenderiam a falta de materialidade do corpo de Jesus? E Jesus apareceu, sim, depois de ir ao Pai, como ele mesmo diz, e voltou se materializando para que os discípulos pudessem crer que a vida continuava. Inclusive, quando ele mostra a Tomé que toque nele, que toque nas suas feridas, para ver que de fato Jesus estava ali. Só que não mais com o seu corpo material, mas materializado, para que pudesse provar que a vida não terminava ali. E que nós, de fato, sim, ao deixarmos esse planeta, nós deixarmos essa existência corpórea, nós continuamos a nossa jornada rumo à evolução que o Cristo nos pede. Jesus fez isso apenas para mostrar que a vida continua. E nesse momento de tanto sofrimento e dor que temos vivido, nesse momento de transição da Terra para um mundo de regeneração, com tantas perdas, com pandemia, com dificuldades que vivenciamos, é essa lição que eu gostaria de deixar nessa Páscoa para todos nós, que a vida continua. Apesar de tantos problemas, de tantas dores, de tantas dificuldades, a vida continua, do lado de lá e do lado de cá. Aqui é uma escola, é um caminho, é uma etapa de jornada para crescermos, evoluirmos e continuarmos no rumo, no sentido da evolução para Deus. Do lado de lá, nós temos a continuidade do nosso crescimento, da nossa evolução e da nossa doação para o todo. A vida continua. Feliz Páscoa, porque Jesus vive em nossos corações, em nosso ambiente, em nossos lares e no mundo todo. E que essa consciência possa nos ajudar a seguir cada dia mais rumo à perfeição que Cristo nos pede. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Que Jesus abençoe e ilumine o coração de cada um. Que assim seja.